teologia da libertação é uma corrente de pensamento que busca a libertação social dos pobres e outros grupos supostamente oprimidos pela sociedade. A primeira participação católica no lançamento da teologia da libertação foi em 1970, pelo teólogo belga, radicado no Brasil, José Comble. Porém, essa teologia foi amplamente difundida no Brasil por Leonardo Boff, um teólogo esquerdista, que entrou na Igreja Católica para abrir as portas aos políticos comunistas, que, através das suas táticas enganadoras, trabalham abertamente para destruir o Evangelho de Cristo. Nossa Senhora, através das suas mensagens, demonstra grande preocupação com a Igreja do seu Filho Jesus, aqui no Brasil. Atualmente aqui no Brasil, é grande o número de sacerdotes que não pregam as verdades ensinadas por Jesus, as quais encontramos nos Santos Evangelhos. O erro se espalha por toda parte. Aqui no Brasil, é grande o número de pastores que não guiam seus rebanhos com amor e fidelidade. A apostasia se espalha agora por toda a igreja, que é traída, mesmo por muitos de seus bispos. Nossa Senhora de Anguera falou isso em 1988. Naquela época, já existiam maus sacerdotes que não pregavam as verdades ensinadas por Jesus, e muitos bispos agiam como traidores da fé. Passaram-se 35 anos, e hoje nós vemos que a apostasia se espalhou por toda parte. Muitos bispos e sacerdotes abandonaram a doutrina do Filho de Deus, que falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", para trocá-la por novas ideologias, inventadas por homens. A teologia da libertação, com sua tática enganadora, segue as ideologias marxistas, que demonstram uma grande preocupação com os problemas sociais, e trabalha abertamente para destruir o Evangelho de Cristo. Leonardo Boff já deixou bem claro através dos seus pronunciamentos que ele não acredita nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, quando afirma que o inferno não existe e que o demônio é apenas uma invenção humana. Satanás é uma invenção humana. Na Bíblia ele era um anjo bom que estava lá no céu, mas teve uma tarefa muito chata. Ele devia tentar Jó e as pessoas boas para ver se eram boas mesmo. Então ele criava dificuldade em Jó e tudo, mas Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu o gado, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então o diabo voltou para o céu. Mas quando eles foram para o exílio babilônico, ficaram 60 anos lá, encontraram o maniqueísmo, dois princípios, bem e mal. E eles tinham anjos e demônios, que Israel não conhecia anjos e demônios. Eles assumiram, como Deus era muito transcendente, nem podiam usar o nome dele, só a sigla, viram o anjo como intermediário. Então Gabriel, o El é Deus, aquele que traz a mensagem. Rafael, El é Deus, aquele que cura. Então os anjos entraram como os mediadores. E apareceu o diabo. O que vão fazer com o diabo? Criaram o inferno para botar o diabo. O inferno lá em Jerusalém era o grande lixão da cidade. Sim. Onde sempre fumegava, podia chover quando quisesse. Fogo. Então botaram o diabo lá. O diabo nasceu da cultura humana. O diabo não existe. É fake news. É uma fake news. O diabo é fake news. A teologia da libertação usa de uma falsa misericórdia, quando demonstra sua preocupação em ajudar aos pobres com bens materiais, mas não ensina o que Jesus ensinou sobre a salvação das almas. Nós devemos sim praticar a caridade e ajudar aos necessitados, mas devemos fazer isso de forma legítima e honesta, com intenção apenas de ajudar, sem pedir nada em troca. Porém, os socialistas, os adeptos à teologia da libertação, usam das obras de caridade para induzir pessoas ingênuas a aceitarem as suas ideologias,
que normalmente estão ligadas à política. Vejam o caso do padre Júlio Lancelotti, um discípulo do ex-presidiário, que ajuda os pobres com bens materiais, mas engana-os na parte espiritual, quando defende abertamente o homossexualismo, que é uma prática totalmente condenada por Deus nas Sagradas Escrituras. Um livro que saiu agora pela editora Vozes, Teologia e os LGBT+. Vamos ouvir o que Nossa Senhora nos fala sobre a teologia da libertação. Muitos bispos, sacerdotes e religiosos têm como única e exclusiva preocupação os problemas sociais. Eles estão se esquecendo de que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, para obter-nos o grande dom da redenção e para salvar as almas. Desta forma, o ensino da teologia da libertação se difunde sempre mais, levando inúmeros filhos meus ao caminho da perdição. A teologia da libertação, com sua tática enganadora, trabalha abertamente para destruir o evangelho do meu filho. Vós todos, sacerdotes, deveis lutar muito pela salvação da humanidade. Aquilo que eu vos anunciei no passado, vai realizar-se. Dobrai vossos joelhos em oração. A igreja do meu Jesus será abalada por grandes escândalos na terra de Santa Cruz. Temos o dragão do tradicionalismo. A Igreja de Jesus será abalada por grandes escândalos aqui no Brasil. Nos últimos 10 anos, esses escândalos estão cada vez mais frequentes e mais intensos em nossas igrejas. E infelizmente, esses escândalos são causados pelos próprios sacerdotes, ou com o consentimento deles. Na terra de Santa Cruz, se criaram leis para afastar-vos de Deus. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. Esse é o Brasil que nós temos, mas, com certeza, não é o Brasil que nós queremos. A vossa nação voltará a ser um dia uma verdadeira terra de Santa Cruz. Não desanimeis. Eu estarei convosco.